Alô, meus irmãos de todo o Brasil. Vai o meu abraço a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, você que é da graça, você que ainda não está na graça, não importa, porque o nosso Deus é para todos. Eu estou na graça, porque Deus me alcançou a mim e a minha esposa. Nós estamos já reinando em graça, conforme o capítulo 5 e 17 de Romanos. Aqueles que estão em Cristo está reinando em graça. Eu não tenho mais que me preocupar e me aprontar à tarde, tomar meu banho correndo, me barbear, me aprontar, preocupado com horário, com chegar, com reunião. A nossa igreja ela tinha reunião de obreiro, reunião de pastores, reunião de diácono, reunião da equipe de louvor, reunião do grupo de mulher, reunião do jovem, reunião dos pais de criança, reunião e mais reunião. Enquanto a igreja de Cristo teve uma reunião. Então eu estava cansado, era de segunda a segunda. Eu não tinha outro tempo senão se preocupar com esse lugar chamado igreja. Mas, meu irmão, aonde você estiver, aonde essa mensagem te alcançar, que o Senhor conceda graça sobre a sua vida. Eu tenho uma palavra para nós nesse momento, e a palavra é essa, que apareceu no caminho de Damasco, a Saulo de Tarso. Quem apareceu no caminho de Damasco a Saulo? Foi Jesus de Nazaré, o Cristo ressuscitado. Então, essa é a mensagem que eu tenho para você neste momento. Quem era Saulo? Um homem respeitado, temido. Ele era fariseu, filho de fariseu, da tribo de Benjamim. Ele tinha muito orgulho por ser da tribo de Benjamim, que era da mesma tribo do rei Saul. E ele era um homem que se aprofundou no conhecimento judaico. Ele estudou com o maior professor daquela época, que foi Gamaliel. E ele se aprofundou nos conhecimentos. E ele era zeloso pela lei de Moisés. Os 613 mandamentos estava clavado na sua mente. É como os homens nos dias de hoje. Há muitos homens e mulheres que deixam a religião cravar dentro da sua mente, enraizar ali dentro, e é difícil para sair de dentro daquela mente. Ele começa desde pequeno, levado pelos seus pais, ali ele cresce, é apresentado ainda criancinha, passa por um batismo e vai crescendo e vai ali fazendo cursos e mais cursos, e vai se formando, se torna ali um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, um professor da escola dominical, e vai para o lado da teologia, e se torna ali talvez até um bacharel em teologia. Aquilo enraiza dentro dele, ele acha que ele é o cara, como eu achava que eu era o cara. Mas, de repente, ele cai com a cara no chão, conforme aconteceu com o grande Saulo de Tarso. Um homem temido e respeitado. Entrava dentro das igrejas, isso é, os locais onde reunia o povo de Jesus de Nazaré, os discípulos, aqueles apóstolos, reunia ali para cultuar, e chegava Saulo, arrastava
batia, prendia, espancava, se possível fosse, ele até matava. E ele disse num dos seus depoimentos que muitas vezes ele mandava blasfemar, blasfema contra esse seu Jesus, blasfema contra ele, blasfema. Era o procedimento do grande Saulo de Tárcio. Então ele era respeitado, temido em toda Jerusalém e nas cidades vizinhas. Saulo, aquele perseguidor, aquele que quando mataram Estevão, tiraram suas vestes ensanguentadas e jogaram aos pés de um jovem chamado Saulo, mas não sabia ele que o seu nome já estava nas mãos de Deus. Não sabia que a sua vida já estava nas mãos de Deus. Não sabia ele que o profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 6, já profetizava a respeito dele, que ele seria o pregador do mundo gentil. Novamente, no capítulo 49, 6, Isaías torna a dizer: eis que levantarei um que seria luz para o mundo gentil. Vai abrir olhos de cegos, fazer grandes maravilhas. E quem era esse que falava o profeta Isaías? De Saulo de Tárcio. Olhando também para Atos capítulo 13, versículo 47, ali confirma ali o ministério do apóstolo Paulo, antes dele vir ainda quando era perseguidor do povo de Deus. Mas indo ele, pede carta, sabia ele que na cidade de Damasco havia um grupo, uma igreja, um povo que glorificava o nome do Deus vivo. Damasco fica a distância de 200 quilômetros de Jerusalém. Saulo tomou um grupo de soldado e pegou carta do sumo das autoridades de Jerusalém e foi para Damasco. Mas Jesus, aleluia, o Cristo ressuscitado, foi esse, não foi o Jesus de Nazaré. Porque o Jesus de Nazaré, o seu ministério terminou, o seu ministério terrestre, terminou ali na cruz. Tudo, como ele disse no capítulo 1 de João, e versículo 11 e 12, ele veio para o que era seu dever. Seu dever era morrer pelo seu povo. Não era nada mais do que isso. O seu dever, o seu ministério era esse. E quando ele finalizou o seu ministério, ele saiu de cena. Já não foi mais Jesus de Nazaré, mas sim o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado aparece a Saulo no caminho de Damasco ao meio-dia. E Saulo cai por terra. Caindo ele, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegue. Duro é para ti agora recalcitrar contra os seus aguilhões. Em outras palavras, duro é para ti agora, Saulo, porque você vai ver quanto você vai sofrer, padecer nas minhas mãos. Tudo que você fez com o meu povo, eles fará com você. Duro é para ti de agora em diante, Saulo. Não sabia Saulo que o seu nome já estava escrito. Saulo, ele mesmo disse no capítulo 1, versículo 15 de Gálatas: eu fui escolhido dentro do ventre da minha mãe, Deus me chamou para a sua bendita graça. No capítulo 16 de Romanos, versículo 25, ele diz: tudo isso eu digo segundo o meu evangelho, que já estava antes da fundação do mundo.
já estava reservado para ser entregue a Paulo, o grande perseguidor, aquele que era zeloso pela lei de Moisés, como disse aquele hino, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Esse hino é muito cantado nas igrejas, porque ele era muito zeloso, como você é zeloso pela sua denominação. Você nasceu aí dentro. Você é como eu. Eu brigava, discutia, combatia para defender pastor, denominação, crente. Quando alguém falava contra a igreja, falava contra pastor, eu entrava. Podia eu não ter nada, eu podia estar passando. Eu entrava no meio da contenda e defendia de unhas e dentes, achando que esse povo era o povo mais puro, mais santo, o povo mais correto que existia na face da terra. Mas eu tenho uma grande decepção, porque não é nada disso. 43 anos eu vivi no meio deste povo e hoje eu tenho uma grande decepção por ser um povo completamente diferente daquele povo que eu defendia, pensava que era. Mas hoje Deus iluminou a minha mente por esta bendita e santa palavra. Porque, na verdade, nenhuma denominação ensina a verdade. Todas elas engana. Todas elas vivem debaixo de maldição. Nenhuma delas vive debaixo da sinceridade, da verdade, dentro deste livro. Eles não ensinam 90%. Eles não ensinam nada. 100%. É tudo mentira. É apenas palavras de homem. Eles vão, abrem e lê aquilo que interessa a eles, sendo que esse livro não foi escrito para nós. Esse livro foi escrito para os judeus. É deles esse livro. Então nós olhamos para este livro para mostrar para o povo que Deus fez para o povo judeu. E através do apóstolo Paulo, o que Deus fez para o mundo gentil e que Deus ainda faz. Porque Hebreus 13:8, ele é o mesmo de ontem, de hoje e é Deus eternamente, ele não muda. Então Saulo levanta cego. Por que eu estou pregando essa mensagem? Porque alguém me fez uma pergunta: por que Paulo foi batizado? Porque Paulo não acreditava no batismo. Aquele batismo de João Batista, ele não acreditava, ele era fariseu, ele não acreditava. Mas quando ele teve um encontro, ele saiu dali cego, foi para a cidade de Damasco, permaneceu 3 dias ali, sem comer e sem beber. Deus veio a Ananias, que era naquele tempo, aquele pela qual estava sendo, era um vaso usado nas mãos de Deus. Deus disse: vai e ore pelo homem que está na rua direita. Pergunta para um tal de Saulo de Tarso e ore por ele. Ele diz: Senhor, Ananias diz: Senhor, este homem fez muito mal para o teu povo. Agora o Senhor me envia a pregar a este homem, a orar por este homem. Vai, porque és para mim um vaso escolhido. Atos capítulo 9, versículo 15. Então nós vemos que no capítulo 9, ali, Cristo ressuscitado aparece a ele.
Mas, novamente, o mesmo Cristo manda que Ananias ore por ele. E na hora que orou, duas escamas, como duas escamas de peixe, caiu dos seus olhos. Dali ele levantou, foi batizado, se alimentou. E logo em seguida, ele vem para Jerusalém, pregando o evangelho e deixou todo mundo surpreso. Porque aquele que antes perseguia era aquele que, aonde tinha um povo adorando a Deus, ele entrava e acabava com a reunião. De repente aparece aquele homem anunciando que Cristo Jesus era o único que salvava as vidas e deixou o povo surpreso. Mas Deus usa Saulo de Tarso com todo o poder e ousadia. No capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo disse: apartai para mim Saulo e Barnabé para a minha obra missionária. Então ali Paulo teve um chamado. Paulo recebeu o chamado diretamente das mãos de Deus. E Paulo ainda continuou a fazer tudo o que fazia os judeus. Paulo circuncidou Timóteo, circuncidou Tito. Por quê? Paulo raspou a cabeça, fez voto. Paulo jejuou. Paulo orava no templo, porque esses costumes de oração de joelho era coisa dos judeus. Vocês podem ver que no capítulo 3 de Atos, Pedro e João iam às 3 horas da tarde, tinha até o horário, ia para a oração. Então esses costumes hoje, que nós vemos aí no meio dos movimentos religiosos aí, são costumes judaicos. Porque o que nós temos, a nossa vida tem que ser uma vida de oração. Não tem que ficar de joelho dobrado, calo no joelho, reunião de oração. Isso é coisa judaica, isso é legalismo. E Paulo vivia no meio desse legalismo, vivia jejuando, vivia orando, vivia fazendo voto, fazendo tudo que fazia os judeus. Mas quando Deus disse: vem para cá, vem para cá, Paulo, eu vou te levar você para junto de mim e vou te esclarecer tudo o que você deve fazer. Como Moisés subiu ao monte para encontrar com Deus, Paulo subiu ao terceiro céu. Está lá no 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, você já encontra. Ele subiu ao terceiro céu. Passou 2 no terceiro, ele encontra com Deus. Deus deu toda a revelação para ele. Ele volta do céu com todo o conhecimento que agora ele tinha, que recebeu diretamente das mãos de Deus. Ele olha para tudo que ele aprendeu, a teologia, escatologia, bibliologia, genealogia, todo tipo de gia que ele aprendeu, hermenêutica, tudo que ele aprendeu. O que ele fez? O que Paulo fez com todo o estudo que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha? Ele pegou tudo isso e jogou no lixo. Comparou tudo isso como esterco. Isso está em Filipenses, capítulo 3. Nós olhamos ali pelo versículo 7 e 8, nós encontramos que ele comparou tudo isso como esterco. Eu pergunto para você, o que é esterco? De onde procede o esterco? Foi o que Paulo comparou. E eu, depois que eu conheci a graça, eu peguei todos os meus livros de teologia, fiz 5 caixas e consumi com tudo isso. Desapareceu. Desapareci com tudo isso. Livros que me acompanhavam há mais de 40 anos, livros biográficos de pastores famosos, aí vários livros de escatologia, e muitos livros. Formei 5 caixas, tirei da estante de todo lugar e sumi com tudo isto. E hoje eu tenho o conhecimento da graça de Cristo. Então Paulo deixou tudo o que aprendeu no judaísmo e buscou do alto, porque por isso ele diz que buscai as coisas que são do alto.
Como disse Tiago, capítulo 1, versículo 17, todas as boas dádivas e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação alguma. Todo aquele que busca do alto, como disse Davi, leva meus olhos para o alto, de onde me vem o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã, vocês sabem que o próprio apóstolo Pedro, no capítulo 3, né, ali, segunda carta de Pedro 3:15, ele diz: as cartas do meu irmão, do nosso irmão Paulo, é tão difícil de entender. É difícil as revelações que foi dada a ele, que mesmo Pedro, sendo um apóstolo do Senhor Jesus, ele muitas vezes não conseguia entender os mistérios que foi dado a Paulo. Por isso ele diz tudo isso, no 17:25 de Romano, tudo isso eu digo segundo o meu evangelho, que foi dado somente a ele. Não foi entregue a Pedro, a João, a Tiago, a Lucas, nenhum deles. Foi entregue somente a Paulo. E é desse evangelho que eu prego. Gálatas capítulo 2, versículos 7 e 8. O evangelho da incircuncisão, enquanto Pedro e os demais pregavam o evangelho da circuncisão, Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, e é o evangelho que nós da graça pregamos, esse evangelho. Se você, meu irmão, minha irmã, gostou dessa mensagem, esta mensagem falou que Deus usou esse homem chamado Saulo, que no capítulo 19 de Atos, e versículo 11, diz que Deus usou tanto esse apóstolo Paulo, que até as vestes dele, que o povo tocava, era curado. Os lenços que o povo punha no corpo de Paulo, levava nas suas casas e colocava sobre os enfermos eram curados. Por quê? Porque Deus honrou grandemente o ministério deste homem. É por isso que nós cremos, confiamos e nós nos espelhamos em Paulo, esse grande apóstolo do Senhor Cristo ressuscitado. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou o seu coração, se essa mensagem falou com você, inscreva neste canal. Eu agradeço pelos inscritos, por vocês terem inscrito no meu canal, e continua. Eu estou todos os dias. Eu ainda não estou muito bem da voz, mas eu tenho um compromisso, primeiramente com Deus, e tenho um compromisso com vocês. Eu não posso estar com vocês, mas eu posso transmitir esta mensagem para vocês. Eu não posso pegar na mão de vocês, dar um abraço em vocês, mas eu posso transmitir esta palavra a vocês. Que vocês fiquem com esta palavra, que a graça de nosso Senhor Salvador, Jesus ressuscitado, Cristo ressuscitado, permanece sobre as vossas vidas. Graça e paz para todo, permaneça sempre com esta graça. Bye, bye.